mundo permeado por uma infinidade de conquistas materiais e realizações terrenas, o ser humano frequentemente se vê envolto em um véu de soberba e orgulho, influenciado pela crença na própria grandeza e na supremacia das posses. No entanto, essa busca desenfreada em alcançar poder e riqueza muitas vezes obscurece a visão da verdadeira essência da vida e das relações humanas. Paradoxalmente, enquanto alguns se entregam à arrogância diante de suas conquistas, há um chamado incessante para a humildade e a gratidão. Um convite para reconhecer que todas as coisas provêm de uma fonte maior. Neste contexto, podemos olhar para a história de Nabucodonosor, um rei cuja jornada de arrogância e queda nos lembra da fragilidade da glória terrena e da importância da humildade diante de Deus. Ao contrastarmos a soberba dessa figura histórica com o despojamento ensinado pelos princípios cristãos, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação às nossas posses e conquistas e a considerar o verdadeiro significado da grandeza e do sucesso na perspectiva espiritual cristã, ou seja, a vida eterna com Cristo. Amados ouvintes, adentramos agora na história do rei Nabucodonosor, um homem poderoso e orgulhoso, cuja jornada é um testemunho vivo da batalha entre a soberba humana e a soberania divina. Antes de mergulharmos nos fatos que compõem o relato principal que se encontra em Daniel, capítulo 4, faz-se necessário algumas palavras introdutórias a título de ambientação e contextualização da passagem que subsidia esse estudo. É-nos dado a saber que o rei já havia anteriormente tido contato e experiência com o Deus dos Hebreus. Isso fica patente quando verificamos os desdobramentos em Daniel capítulo 2, onde ele tem um sonho profético sobre os reinos do mundo e nenhum dos seus magos, adivinhos e encantadores puderam revelar. Mas ao profeta Daniel Deus o revelou. A outra ocasião refere-se ao evento da estátua de ouro, com mais de 30 metros, que tudo indica, era uma representação de sua própria figura. Foi edificada para que todos a adorassem, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme descrito em Daniel capítulo 3, não o fizeram, e dessa feita, indo todos parar dentro da fornalha ardente. Deus se revelou a ele de maneira surpreendente, livrando os três das labaredas e se fazendo presente fisicamente diante dos olhos dos presentes, incluindo o rei. Com isso posto, vamos ao estudo do capítulo 4. Embora Nabucodonosor tenha tido experiências anteriores com o Deus de Israel, seu coração ainda se encontrava muito longe dos princípios designados por Cristo, ou seja, retidão, humildade, empatia e, acima de tudo, submissão para com os desígnios estabelecidos. A história tem seu início em uma determinada noite, por volta do ano 605 a.C. Vamos ouvir as palavras do próprio. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eram assim as visões. Eu olhava, e eis uma árvore no meio da terra, e grande era a sua altura. Crescia a árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e dela se mantinha toda a carne. E eis que um vigia, um santo, descia do céu. Ele clamou em alta voz e disse assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Contudo, deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente, para que não seja mais a de homem, e lhe seja dada mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel foi chamado para decifrar o sonho, e logo que ouviu ficou temeroso e assustado, pois a sentença do Altíssimo para Nabucodonosor era terrível. Vamos à interpretação. Esse é o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei, meu senhor.
serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e põe fim nos teus pecados praticando a justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, se, porventura, se prolongar a tua tranquilidade. Ao cabo de 12 meses, quando o rei passeava pelo palácio real admirando sua grandiosidade, ele disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Ao refletirmos sobre a jornada do rei Nabucodonosor, automaticamente somos confrontados com a nossa própria realidade no que concerne a soberba e a soberania incontestável de Deus sobre todas as coisas. Neste relato impressionante, vemos claramente como a arrogância pode levar à queda e como Deus repudia a exaltação do orgulho humano. Essa experiência serve como um lembrete poderoso de que ninguém está acima da vontade de Deus e que tudo que temos procede do seu beneplácito segundo os seus desígnios. Assim como Nabucodonosor, que ao final reconheceu a grandeza e a soberania do Altíssimo, que possamos também humildemente nos curvar diante dele, rendendo-lhe toda a glória e louvor. Que a todo momento na senda cristã, possamos aprender com as histórias de figuras que vieram antes de nós, no que fazer e no que não fazer. Que nossas vidas sejam marcadas pela gratidão e pela humildade, reconhecendo que é Deus quem reina supremo sobre todas as coisas, concedendo graça para os humildes e repelindo os soberbos. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.